exato desse mesmo corte. Na opinião pública desta tarde vamos então analisar a situação do ensino superior em Portugal, como olha para este alerta deixado pelos reitores, são ou não exagerados os cortes orçamentais previstos para este setor. As universidades e os politécnicos têm margem, no seu entender, para racionalizar ainda mais os recursos e será que poderá haver uma perda de qualidade do ensino superior? Será que pode ficar em causa com estes sucessivos cortes no financiamento? Pode participar em direto através dos números de telefone 214161147, 214161148. Pode fazê-lo também por correio eletrónico para o endereço opiniãopublica@sic.pt ou então deixar um comentário na página do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. Temos ainda um inquérito telefónico. Esta tarde a pergunta é como avalia o investimento do Estado no ensino superior. Se considera que é suficiente, 760, 300, 381 é o número que deve marcar. Caso contrário, 760, 300, 382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Os resultados são, como sempre, divulgados no final do programa. E são nossos convidados neste Opinião Pública. De um lado temos Carlos Brauman, que está em Évora, ele que é reitor da Universidade de Évora, e na Covilhã está António Vicente, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Sr. Embaixador, muito boa tarde. Começo por si. A minha primeira pergunta é óbvia, é o que é que está aqui em causa com este corte orçamental? Boa tarde, como está? Muito boa tarde, seus espectadores também. De facto, o que está em causa é a viabilidade do sistema de ensino superior em Portugal. O sistema de ensino superior em Portugal tem sofrido desde 2005 cortes sucessivos que neste momento já vão em 144 milhões de euros, estou-me a referir ao orçamento de 2012, e que se concretizarem as reduções que recentemente tivemos notícia no financiamento do Orçamento de Estado para 2013 para as universidades, torna inviável o seu funcionamento porque já não é possível acomodar a cortes adicionais. Mas isso implica exatamente o quê? Sr. Reitor, peço desculpa, há pouco estava-me aqui a chamar a atenção que lhe chamei embaixador, mas nem tinha sequer consciência. Sr. Reitor, o que é que está, de facto, que tipo de serviços, que tipo de ensino que existe atualmente que pode ser condicionado com estes cortes? Vamos lá ver, o sistema de ensino superior e o ensino que prestamos neste momento já os alunos já estão na universidade a frequentar. Portanto, naturalmente o ano letivo começou em setembro e foi programado, tendo em conta o orçamento que tinha sido acordado com o Governo em agosto, final de julho, princípio de agosto de 2012, não é? Há pouco, cerca de 2 meses. Neste momento temos os alunos, temos os professores contratados e, portanto, é impossível fazer qualquer redução no serviço prestado, a não ser que se deixe os alunos sem aulas e os salários por pagar. Portanto, não é possível neste momento fazer ajustamentos. Por outro lado, também, deve-se dizer que estes cortes sucessivos foram feitos apesar de o número de alunos no ensino superior ter aumentado substancialmente desde 2005, como também aumentou substancialmente o número de diplomados, como também as próprias universidades tiveram um progresso considerável em termos de internacionalização, em termos de produção científica, em termos de ligação com a sociedade e de um apoio ao desenvolvimento económico e social do país, em acordos diretos com empresas, com instituições da vida portuguesa. E até internacional também. Portanto, as universidades têm desempenhado um papel que é hoje fundamental para o progresso do país e que, se desaparecer, o país não terá condições para sair da crise sem esse apoio. Repare que nós estamos na linha da frente da inovação e da transferência de conhecimento para a sociedade. Uma sociedade só pode progredir se souber ser inovadora e se souber acrescentar valor aos produtos que produz para a produção interna e para a exportação. E nesse aspecto a Universidade tem um papel insubstituível. No próprio ensino, o aumento do número de estudantes, apesar da redução dos encargos, torna a situação já no limiar da inviabilidade. Repare que nós somos talvez das instituições mais eficientes do país em termos de produção. Um aluno do ensino secundário custa ao Estado, segundo ouvi no outro dia dizer, julgo 4.900 euros. No ensino básico e secundário, cerca de 4.900 euros. Se for em contrato de associação com uma entidade privada, aparentemente custaria 4.400. Ora, um aluno no ensino superior está neste momento a custar ao Estado menos de 3.000 euros.
Isto mostra a eficiência do sistema, que já atingiu o limiar da capacidade para aguentar mais cortes. Parece então que é impossível racionalizar ainda mais os custos nesta altura. Certamente que já estariam à espera, num ano difícil para todas as famílias, para todas as empresas, que também as universidades tivessem cortes nos seus subsídios e nos seus apoios. Anteciparam de alguma maneira isso ou não? E foram contratualizados, de facto, em agosto, como disse, e foi esse o orçamento que serviu de base à programação das atividades para este ano letivo que se iniciou em setembro. Tínhamos contratualizado com o Sr. Ministro da Educação e Ciência um corte que era da ordem, variava um pouco de universidade para universidade, enfim, numas mais, noutras menos, mas que em média andava à roda dos 2,5%. E foi com base nesse orçamento que programámos todo o ano letivo. Sabíamos, naturalmente, e sempre contribuímos para o esforço nacional de contenção de despesa e devo dizer-se com toda a franqueza, isto não são palavras minhas, mas são até de um colega meu, do reitor da Universidade de Coimbra, se todas as instituições do ensino da sociedade portuguesa, da administração pública portuguesa, tivessem tido as reduções de dotações do Orçamento de Estado que tiveram as universidades, o país hoje, nos últimos anos, o país hoje não teria um déficit, mas teria um superávit e nós não teríamos necessidade de ter cá a Troika. Sr. Reitor, já voltamos a falar, até porque queria dar também a oportunidade, antes de ouvirmos os nossos telespectadores, a António Vicente, que é o Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Boa tarde também para si. A minha pergunta é se teme que haja um despedimento massivo de professores, caso se dramatize esta situação. Boa tarde e, antes de mais, o meu agradecimento pelo convite. Antes de responder à sua questão diretamente, deixe-me referir 3 pontos que me parecem importantes para definir o ponto de partida, digamos assim. Por um lado, é preciso não esquecermos que temos de ter um projeto. Qualquer coisa que nós façamos, seja para aumentar ou para diminuir o que quer que seja, tem de ser sempre com base em objetivos, com um projeto muito bem definido. E o mesmo se aplica, neste caso, aos cortes que podem ser feitos no ensino superior, concretamente, mas em diversos âmbitos da sociedade. É preciso ter um projeto e não cortar indiscriminadamente, saber para onde é que nós queremos ir, quais os objetivos que pretendemos alcançar, para que então podermos ver se faz sentido ou não cortar e onde cortar, como cortar, em que limites. Depois é preciso também ter a noção de que gerir é algo que deve ser sempre feito nas melhores condições possíveis e não apenas em alturas de crise. Se nós gerirmos bem, sempre em momentos em que temos uma grande quantidade de recursos à nossa disposição, provavelmente até quando chegarem os momentos difíceis, teremos mais condições para dar resposta a esses mesmos momentos. Mas também é preciso não esquecermos um outro terceiro ponto muito importante, que são as pessoas. As pessoas são o mais importante. Sem pessoas, tudo o resto não faz qualquer sentido. E aqui chegamos ao ponto nevrálgico, que é a missão do ensino superior é essencialmente formar pessoas. Preparar pessoas para a vida, para o mercado de trabalho, para poderem ser cidadãos plenos e integrar uma sociedade que nós todos queremos, julgo eu, que cumpra determinados objetivos. Nós todos queremos, julgo eu, que cumpra determinados objetivos. Naturalmente, dentro destes 3 pontos, quando somos confrontados com estas notícias que vêm implicar cortes muito grandes no ensino superior, que, como já foi dito e ressalvado várias vezes, são cortes que já vêm acontecendo desde 2005, que este sindicato sempre tem vindo a chamar a atenção para as dificuldades que estes cortes colocam nas instituições e na vida dos estudantes e dos investigadores, naturalmente que a qualificação dos portugueses está em causa. Esta qualificação é tão mais importante porque nós temos de definir claramente, os portugueses têm de escolher que país querem ter, onde querem viver e que ensino superior pretendem ter. Respondendo agora à sua questão, eu julgo que nem estes cortes, nem quaisquer cortes, legitimam o desperdício de pessoas. Não se pode simplesmente cortar para abandonar pessoas, para descartar pessoas nas quais o país, inclusivamente, investiu muito nos últimos anos e que, naturalmente, são o pilar essencial para continuar a existir algum desenvolvimento e alguma possibilidade futura para podermos progredir. Eu julgo que associarmos estas duas coisas, sem termos um projeto por trás, sem sabermos claramente para onde é que queremos ir, é dramático. Esperemos não chegar a essa situação. Nós ouvimos aqui o professor Carlos Brauman dizer exatamente que teme que durante o ano letivo deixe de ter dinheiro para pagar aos professores.
Claro, e essa situação é muito dramática e nós compreendemos bem essas afirmações. Nós temos vindo a chamar a atenção para as dificuldades que as instituições têm vindo a sofrer nos últimos anos e, repare, quando são agora os próprios reitores ou presidentes dos institutos politécnicos que chamam a atenção para as dificuldades que estão a viver, isto tem de ser um alerta muito sério para a sociedade portuguesa. É porque algo de muito grave está a acontecer. E as pessoas não podem ignorar este alerta. Têm de tomar muita atenção e perceber que algo de muito grave está a acontecer e têm de decidir, como disse há pouco, que país querem ter, que ensino superior querem ter. António Vicente, já voltamos a falar também, vamos ouvir agora também, ou pela primeira vez, telespectadores que já estão a aguardar em linha. Marcelo Pinto, Liga-nos de Cascais, Administrativo, boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, desde já. A minha opinião sobre a situação do ensino superior prende-se com o seguinte. Desde logo eu acho que desde logo não conheço a realidade de todos os estabelecimentos de ensino, nem sequer da maioria. Sei que existem muitas instituições universitárias em dificuldades financeiras de facto e que estão a fazer esforços invejáveis para conseguirem conter e conseguirem dar conta desta mesma alteração ao nível do Orçamento de Estado. No entanto, sei que os cortes não podem ser feitos a eito, como se fosse uma folha de Excel e toca-te fazer delete a vários números e pôr lá outros números diferentes. Se por um lado temos instituições que estão a passar sérias dificuldades e se calhar necessitam de mais dinheiro, nós temos também outras que estão a receber até dinheiro a mais. E eu dou-lhe o exemplo de uma, eu vou preferir não referi-la diretamente, mas fica ali muito próxima da aula magna e que vai ter, segundo a própria proposta do Orçamento de Estado para 2013, vai receber mais de 300 mil euros ao nível de verba para poder gastá-los como bem entende. Ora, esta decisão a mim deixa-me estupefacto pelo seguinte motivo, porque vemos que é uma faculdade que tem alguns erros, na minha ótica tem alguns erros da forma como gera os fundos públicos. Se não vejamos, como é que é possível estar a privar outras instituições de verbas ao nível do Orçamento de Estado, mas depois esta mesma faculdade organizar ainda recentemente um concurso onde eu oferecia 1.500 euros para a concessão de um emblema. Por exemplo. Ponto número 2. Como é que é possível que esta mesma faculdade consiga destacar mais de 170 mil euros em deslocações e estadias? Mais ainda, cerca de 20 mil euros em publicidade. E ainda mais, cerca de 100 mil euros, ou perto de 100 mil euros, diz destacado em instituições sem fins lucrativos. Pelo meio, contratam familiares de professores para darem aulas no próprio estabelecimento e encostam outras pessoas que concorrem e que têm, se calhar, até mais habilitações académicas, e a própria qualidade do ensino que prestam é questionável na medida em que temos estudantes que saem desta instituição sem estar minimamente preparados para o mundo prático. Dominam a teoria por inteiro, mas, no entanto, o mundo prático falta exatamente aquilo que o segundo convidado do vosso programa falou, falta a preparação para a vida ativa. E é por isso que, se calhar, temos muitos jovens, temos até muitos estudantes com muita qualidade, mas que depois não conseguem dar o salto e passar para a fase seguinte porque o ensino dado é deficiente. E eu deixo a pergunta, vale a pena continuar a destacar dinheiro para este tipo de estabelecimentos? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Marcelo. Vamos até Lisboa. João Jesus é reformado. Boa tarde para si também. Boa tarde, Miguel. Miguel, eu penso, e aos seus convidados, eu penso que este grito de alerta dos leitores evidencia que há mais uma frente onde a negligência e o desprezo pelo futuro do país se mostra. A paralisia do ensino superior constitui um ato contra o desenvolvimento económico do país, é um ato de lesa-pátria, e a par de todas as outras medidas que relevam e revelam irresponsabilidade, irracionalidade, demonstram que não se quer um povo culto, porque um povo culto é um povo que responde melhor em todos os planos às necessidades nacionais e, digamos, e assume a cidadania como um valor, digamos, indispensável à sua participação na sociedade. E, portanto, este governo também, por esta razão, e dá-nos a impressão que é propositada, que há um quadro ideológico que o determina de subordinação a grandes centros do capital financeiro, que querem conduzir-nos para, no caso português, para um novo Alcácer Quibir de perda da nossa independência, da nossa soberania, que quer conduzir este povo a novas escravidões,
fazendo, sei lá, regressar ao século XVII ou coisa que o valha, e, portanto, é preciso pôr fim ao desastre. E o povo, que é, em última análise, o soberano, porque os restantes poderes, quer sejam na Presidência, quer sejam na Assembleia da República, são poderes delegados e compete ao povo ter a palavra final sobre o seu destino. E, portanto, é urgente que o povo se reúna, que as sinetas toquem em todas as praças e ruas de Portugal para interromper este caminho desgraçado que tanto mal, tanta infelicidade traz aos portugueses. João, Obrigado, eu tenho estado a ouvi-lo, mas queria só dizer que provavelmente não temos esse tempo para fazer essa reflexão, porque estamos aqui a falar do Orçamento de Estado para o próximo ano, que já foi aprovado na Generalidade e que está a ser discutido na especialidade neste preciso momento. E é isso que vai pôr em causa, eventualmente, o futuro da qualidade do nosso ensino. Não sei se o João... Todas essas medidas contidas no Orçamento desgraçam todos os segmentos da vida nacional. E, portanto, como a sua votação na especialidade ocorrerá em 27 de novembro, ou por aí, os portugueses têm que não parar um dia, um momento, porque é o futuro dos seus filhos e netos que está em causa, para reverterem a situação. E acha que isso não é possível? Muito bem, João. Com toda a urgência. Muito bem, obrigado pela sua participação também. Vamos ouvir Ana Almeida, Liga-nos de Sintra, Doméstica. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu acho que em primeiro lugar, portanto, deveria haver realmente tentar que houvesse uma maximização dos recursos disponíveis, portanto, nos estabelecimentos e uma melhor gestão quando é caso disso. Depois também acho que, quanto à maximização, estava-me a lembrar, por exemplo, agora uma escola, não é ensino superior, mas pronto, serve de exemplo, uma escola onde eu passo quase todas as noites ali no Estoril, a escola Raulino, que sofreu obras extensas há mais de meio ano, portanto, desde o verão, não este verão, desde o verão passado, que mantém as luzes todas acesas pela noite fora. Portanto, do exterior e as do interior. Eu já telefonei para lá várias vezes, já fiz exposições para a Câmara, as luzes continuam sempre acesas. Este é só um caso de desperdício. Portanto, há um ano que aquilo está assim. Depois, também acho que se poderiam fechar alguns cursos nas universidades que funcionam com muito poucos alunos, que é sabido. Não há razão para se manterem. Também, outra medida que eu acho que talvez se pudesse tomar, uma vez que há alunos que chumbam recorrentemente, era não deixar matricular, portanto, em escolas públicas, obviamente, em universidades públicas, alunos que chumbassem mais que 2 anos. Ou no caso de os deixar matricular, portanto, pagarem umas propinas mais altas. Portanto, eu acho que não temos a obrigação, uma vez que o país tem poucos recursos, de estar a deixar e a sustentar alunos, portanto, que chumbam ano após ano após ano. Acho que alguma coisa podia ser feito nesse sentido. Pronto, era só isso. Muito obrigado, Ana. Vamos ouvir David Carvalho, Liga-nos de Azeitão, é reformado. Boa tarde também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, David, estamos a ouvi-lo. Olha, boa tarde. Olha, agradeço ter entrado no vosso programa. Ouço todos os dias, ouço aos seus colegas e também muito obrigado por estar presente 2 pessoas que percebem do assunto que está hoje para nós telefonarmos e dizer o que é que pensamos. Eu queria lhe dizer, se realmente o Estado quer fechar as universidades, que, como aquela que passou o Relvas a doutor sem ir à universidade, que se feche. Se quer acabar com esses problemas das universidades que estão a fazer isso, como o anterior senhor, antes dessa senhora, dizendo que se passam coisas contra e que são mal aproveitadas, que se tire. Agora, tirar às universidades, quando o Primeiro-Ministro veio dizer que nós tínhamos os melhores cursos a todos os níveis na União Europeia, isso é para continuar, não é para se tirar. Eles que tirem das algebeiras deles, que ganham muito, mas tirar universidades
Isso é parar o país, isso é dar cabo daquilo que temos de bom. Se há uma coisa ainda temos bom, são as universidades que formam os nossos alunos, e eu sofro na carne porque tenho 2 filhos que trabalhei uma vida inteira, e mais a minha mulher, no tempo ruim, porque tenho 75 anos, e trabalhei no tempo ruim para que não faltasse nada aos meus filhos, para eles hoje serem uns homens da vida e estarem formados, e tudo fiz para isso ser. Portanto, que não se tire aos portugueses a validade dos cursos que eles têm, de umas vezes mandam-se para fora porque não há onde é que os colocar cá, e de outras vezes querem-lhe tirar cá. A gente quer cá gente que saiba e que seja capaz. Não queremos cá gente que tenha cursos ou que sejam doutorados, como é o caso do Roubas, que isso é a maior vergonha do nosso país. Tenho dito, e muito obrigado. Muito obrigado, David. Pedro Vicente liga-nos de Lisboa, está desempregado. Boa tarde. Pedro, boa tarde. Penso que não há possibilidade. Vamos ouvir Francisco Conceição. Olá, boa tarde. Sim. É o Pedro? É o Pedro Vicente, sim, senhor. Olá, Pedro, como está? Boa tarde. Falo com o senhor, agora não fixei o nome. O senhor jornalista? Chamei, sou eu. O nome? O meu nome é Miguel Ribeiro. Miguel Ribeiro, muito prazer, muito gosto. Sou admirador do trabalho do senhor. Conduzo este programa Opinião Pública com mestria. É uma mais-valia para a SIC e para a comunicação em geral em Portugal. Eu vou ser muito rápido para não estar aqui a ocupar tempo, não é? É o seguinte, eu sou favorável a esta medida do Governo. Os estudantes que se aplicarem não precisam de dinheiro nenhum. Eu fui estudante, uma família de 9 filhos, não tive subsídios de ninguém, estudei e pronto, tenho o meu ofício. E não estou à espera de subsídios de ninguém. Quanto mais cortarem, melhor. Era só isto. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Uma boa tarde para si também. Francisco Conceição, Liga-nos de Barreiro. Professor, boa tarde. Boa tarde. Olha, em primeiro lugar, quero desejar boa tarde a si e aos seus convidados. Gostava de dizer o seguinte. Eu, fruto da minha experiência profissional, trabalhei 12 anos como orientador de estágio e trabalhei com 2 faculdades, uma pública e uma privada. E, portanto, tenho algum conhecimento na minha área. Parece-me uma incongruência aquilo que está a acontecer, porque se nós temos como medida prioritária, e os nossos governantes, todos eles referem a essa situação, a possibilidade de melhorar a nossa balança comercial através das exportações, que eu saiba, quem produz a mais-valia que dá origem a produtos que possam ser competitivos no mercado internacional são as pessoas que saem das várias universidades. Inclusive, tenho um filho que está a trabalhar no Brasil, que é engenheiro. Portanto, se nós estamos a criar limitações às universidades públicas e aos institutos públicos, por forma a canalizar os alunos para as privadas, isso é uma opção política e tem que ser assumida frontalmente, porque é a grande falta de coragem deste governo. Não é por acaso que a maior parte dos elementos que integram este governo são oriundos, a sua formação é oriunda de universidades particulares. E nós vemos a qualidade dessas pessoas. Estamos a sentir na pele todos os dias a sua incompetência. É os Excels e outras coisas do Sr. Gaspar. Portanto, se querem continuar este caminho, acho que podem continuar. Agora, não criem, não cortem as pernas às pessoas que estão interessadas em estudar e melhorar a sua qualificação por forma a poder trabalhar aqui ou em qualquer parte do mundo. Muito boa tarde e obrigado. Obrigado, Francisco. Voltamos à conversa com os nossos convidados, o professor Carlos Brauman. Já aqui disse há instantes que dificilmente é possível fazer uma racionalização mais eficiente, dado que já aqui nos disse que isso tem vindo a ser feito nas universidades. A minha pergunta é se, no que diz respeito a potenciar o autofinanciamento, que muito se tem falado disso, as próprias universidades arranjarem formas de se financiar, se isso tem sido explorado, se é uma perspectiva que pode ainda ser potenciada em breve. Essa é uma pergunta bastante relevante. Devo dizer que as universidades públicas portuguesas são conhecidas pela qualidade da sua formação, que tem níveis internacionais. E só para dar um exemplo, ainda recentemente, nos programas Erasmus Mundos de Mobilidade Internacional, no caso dos mestrados,
em que houve 30 candidaturas aprovadas a nível europeu, só uma universidade, que é a de Évora, ganhou 2 dessas candidaturas, numa das quais é líder, e aconteceu outro, há mais algumas universidades portuguesas, o que significa que no panorama internacional as nossas universidades têm uma qualidade reconhecida e os nossos diplomados são reconhecidos em todo o mundo como diplomados de qualidade. Isso é muito importante porque a qualificação dos portugueses é fundamental para o desenvolvimento do país. Note-se que Portugal tem como meta apresentada junto à União Europeia atingir um nível de 40% da população no grupo etário dos 30 a 34 anos com um curso superior. Neste momento estamos a metade do caminho. Temos metade ainda para percorrer. Embora tenhamos tido grandes progressos nos últimos anos, em grande parte precisamente porque as universidades, com recursos cada vez mais escassos, conseguiram aumentar a sua produtividade e os seus níveis de eficiência. E como é que o conseguiram? Precisamente porque foram capazes de ir buscar receitas próprias, que são hoje já uma grande parte do orçamento das universidades. Anda à volta, varia um pouco de universidade para universidade, mas entre os 40% e os 60% anda por aí. Do orçamento das universidades é já assegurado por receitas que as próprias universidades angariam. Por isso é que conseguimos custos por aluno que são muito mais baixos do que noutras instituições de ensino não universitário, como estamos a falar do ensino básico e secundário, e até a nível europeu, somos das universidades europeias que melhores taxas de financiamento têm. Há outros países que estão um bocadinho melhor do que nós, mas na média da União Europeia estamos de facto numa posição de frente na área da capacidade de angariar receitas próprias, e dos níveis de internacionalização também estão muito elevados em Portugal. Portanto, houve aqui um progresso considerável do setor universitário público português, que nos coloca nos melhores lugares do mundo e que nos garante a qualidade dos nossos diplomados. É evidente que isto não nos dispensa de contribuir para o esforço do país e de fazer todos os esforços para a redução de custos. E temos feito algumas sugestões que eu vi hoje, da redução das faturas energéticas, temos tido essa preocupação, inclusivamente durante alguns períodos em que há menos procura, muitas universidades fecharam parte do mês de agosto e vão fazê-lo agora para a altura do Natal, precisamente para economizar custos de funcionamento e de energia, colocando as férias dos seus funcionários precisamente nesses períodos. Tivemos, no nosso caso, por exemplo, da Universidade de Évora, somos inclusivamente produtores de energia elétrica fotovoltaica que nos permite reduzir a fatura energética que pagamos. Temos medidas de eficiência, de melhoria de eficiência de energia elétrica que nos pouparam também uma quantia considerável. E graças a esses esforços sucessivos que temos feito de racionalização de custos, de eficiência de gestão, que temos conseguido o milagre que é hoje estarmos aqui a funcionar com qualidade e com estes níveis orçamentais por aluno. Mas parece-lhe que é importante ou não, e há certamente muitas áreas onde uma reorganização e uma redefinição... Poderia haver uma maior racionalização. Também aí houve um grande esforço de racionalização, de reduzir formações que têm pouca procura, o que não quer dizer que não sejam importantes para o país, algumas delas, e portanto também há que ter atenção a esse efeito e não reduzir por reduzir, mas esse esforço de redução também tem sido feito e todos esses esforços é que permitiram estar hoje onde estamos. Agora, mas é fundamental também que haja um redimensionamento, não é infinitamente elástica. Há um ponto em que se esticamos mais o elástico, ele parte. Ora, as universidades atingiram já esse ponto. E estou a falar de todas as universidades portuguesas. O problema não é desta ou daquela universidade pública portuguesa, é de todas as universidades públicas portuguesas. Mas temo ou não, há alguns, não sei se serão estudos fidedignos ou não. Perdi o auricular. Já não me ouve? Agora estou a ouvir. Okay. Eu perguntava-lhe se era importante haver agora uma redimensionamento das universidades, tendo em conta algumas ideias que defendem que pode eventualmente haver uma redução do número de alunos em consequência desta crise que estamos a passar também. Vamos lá ver. Portugal tem que decidir o que é que quer ser o que é que quer para o seu futuro. Neste momento, nós estamos com taxas de frequência do ensino superior e particularmente no grupo etário 30-34, que é a meta para que se aponta de atingir 40% em 2020, 40% de pessoas com diplomas de ensino superior em 2020. A verdade é que estamos a metade do caminho, como eu disse. Portanto, apesar da demografia não ter ajudado, porque naturalmente há menos jovens hoje em Portugal do que havia há uns anos atrás, fruto da redução da taxa de natalidade,
A verdade é que a frequência do ensino superior ainda está abaixo das médias europeias e Portugal, se não fizer um esforço ainda maior do que o que tem feito, e já fez um esforço considerável, se não conseguir alcançar esses níveis, vai ficar atrás dos outros países da Comunidade Europeia. Portanto, ainda há que aumentar a frequência do ensino superior em Portugal para atingirmos os níveis médios europeus. Deixe-me ir novamente até à Covilhã para falar com o António Vicente. Não sei se partilha desta ideia de que as universidades já pouca margem têm para racionalizar ainda mais os custos. Sim, partilhamos desta posição. Julgo que todos reconhecemos e que será uma ideia comum na sociedade portuguesa, que as universidades e os institutos politécnicos, o ensino superior de uma forma geral, é um setor que tem feito o seu caminho de uma forma responsável, que tem feito uma gestão prudente dos seus recursos e julgo que não contribui o ensino superior ou a ciência de alguma maneira para algumas das dificuldades que hoje vivemos. Mas aqui é preciso termos em conta o seguinte: quando falamos de ensino superior, quando falamos daquilo que é também o corpo do ensino superior, que são os seus docentes, precisamos não esquecer que a formação de um docente do ensino superior são pelo menos de 20 anos. Quando nós queremos pensar em fechar cursos ou abrir cursos em função, por exemplo, da procura do número de alunos, é preciso ponderar muito bem estas situações, é preciso perceber como é que os alunos escolhem os cursos, em função de modas, ou se têm objetivos claros e intencionais por trás, que tipo de estratégia existe para o futuro que possamos estar à procura, que tipos de oportunidades de mercado de trabalho podemos encontrar nos próximos 20, 30, 40 anos. Mas essa é uma preocupação que foi muito descurada nos últimos anos. Sim, efetivamente foi. Efetivamente foi e é uma preocupação para a qual nós temos chamado a atenção os responsáveis governamentais. Porque sem esta reflexão, sem esta discussão séria sobre o que é o ensino superior, como é que nós podemos encarar o futuro do país, o futuro das sociedades, os mercados de trabalho, a importância que têm as diferentes áreas científicas, nós não podemos simplesmente cortar de uma forma indiscriminada, porque senão vamos perder completamente o rumo para o país. E esta reflexão tem sido muito incentivada da nossa parte. O nosso sindicato tem, por diversas vezes, apelado aos responsáveis políticos, aos próprios dirigentes das instituições para que promovam estas discussões. Nós temos algumas ideias, mas não as queremos impor, nós queremos discutir, partilhar esta nossa reflexão, esta nossa discussão. Mas admite este desenquadramento entre o número de vagas e as ofertas e as necessidades das universidades e até das regiões onde elas estão inseridas? Sim, claro, naturalmente tem de se refletir seriamente sobre esta situação, sobre este assunto. Agora, o que não faz sentido é porque neste ano houve um curso que teve 5 alunos, fechar este curso no próximo ano sem perceber que curso é este, que pessoas estão ali envolvidas, se é um curso importante ou não para aquela localidade, para aquela região, para o próprio país, para o desenvolvimento do futuro, se é um curso que nos próximos 20 ou 30 anos poderá ter empregabilidade no mercado de trabalho. Quando nós, em alternativa a esta discussão que deve ser feita, aplicamos de uma forma cega uma tentativa de encerrar ou de condicionar por esta via da redução do financiamento das instituições, a que elas se vão apertando cada vez mais o nó que já têm à volta do pescoço para que possam encerrar de uma forma autónoma estes diferentes cursos, estamos a fazer algo muito pernicioso para o ensino superior e para o país em geral. Mas é importante que se faça também a avaliação do custo-benefício, certo? Claro, porque sem dúvida, porque não podemos olhar para o ensino superior como um custo. Isto é um investimento para o país. Naturalmente que não é um investimento sem conta nem medida. Sabemos que não podemos exigir o ideal e que hoje, com as dificuldades que temos de nos limitar àquilo que é possível. Mas aquilo que é possível temos de definir limites para que ele possa ser feito. Não podemos enganar as pessoas e não podemos, não digo que seja enganar intencionalmente as pessoas, mas não podemos tomar decisões que no imediato até podem permitir reduzir alguns custos, mas que daqui por 5, 10, 15 anos vão deixar o país órfão, o país refém de medidas que foram mal pensadas, mal estruturadas. E esta é a nossa principal preocupação. Muito bem, António, voltamos a falar, vamos ouvir mais telespectadores. Carla Fernandes, liga-nos de Lisboa, é modista, boa tarde. Boa tarde. Olha, parabéns aí ao seu último convidado que falou muito bem. Lamento realmente que esteja a transportar o ensino público para o ensino privado, tal e qual como estiveram a fazer em saúde e estão a fazer. Nós temos um país de governantes fajutos, um país de governantes incompetentes. É de lamentar todas estas situações, porque ao fim e ao cabo o povo é que tem a soberania e o povo é que deve acabar com eles. Tal e qual como acabámos com o rei Dom Carlos,
também o povo tem que fazer o mesmo com este governo. Eu tenho uma pessoa de família que tem 25 anos, anda na faculdade, tem 5 irmãos, não ganham, estão com dificuldades, não lhe deram uma bolsa de estudo, enquanto que noutras situações há pessoas com muito mais posses que recebem bolsas de estudo. Temos um governo incompetente em todas as áreas. Em todas as áreas. É lamentável tudo o que está a fazer. E depois mandam emigrar os nossos jovens. Sim, senhor, eles que emigrem, mas que não ponham dinheiro em Portugal. Porque o governo está a ser chulo dos jovens que vão para o estrangeiro para porem cá as visas. Acabem com eles, acabem com isso, porque isto é uma vergonha. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Vamos ouvir António Gonçalves, liga-nos de Campo Maior. É reformado. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista. Boa tarde aos seus convidados e também a todos aqueles que nos estão a ouvir nas suas casas. Olha, eu começava por dizer que tive acesso a uma notícia há cerca de 2 meses, segundo um estudo da Associação dos Estudantes da Educação de Adultos para Adultos, nós temos cerca de 1 milhão de analfabetos. Quer dizer que as políticas que têm vindo a ser praticadas pelo Ministério da Educação conduziram a esta triste situação, não é? Agora, o que é que temos um governo que, do meu ponto de vista, é um governo de extrema-direita, a direita mais radical, que está neste momento no poder, com o apoio do Sr. Presidente da República, que nada também tem feito para contrariar estas políticas, antes, pelo contrário, tem-nos apoiado deliberadamente. E agora, com estes cortes que eles pretendem fazer, e vão fazer com toda a certeza, né, ao ensino superior, estão de facto a alargar, né, a segurança que já temos neste momento no nosso país. Portanto, o ensino superior, aliás, como os seus convidados já aqui disseram, penso que têm desenvolvido, as universidades têm desenvolvido têm contribuído, né? E de que maneira, para o desenvolvimento, pelo menos na formação que dão aos nossos jovens, quer para o desenvolvimento do nosso país. Infelizmente estamos a mandar a emigrar. Portanto, agora querem uma universidade só para os ricos, para quem tem dinheiro, né? Porque as políticas que estão a ser seguidas, e depois dos cortes, com certeza que vai dificultar o acesso ao ensino superior a muitos jovens, filhos de trabalhadores, e alguns que, enfim, infelizmente já estão no desemprego. Eu penso que deviam era reforçar o apoio às universidades. Aliás, nós estamos aqui a tratar do financiamento da ensino superior. Mas o que este governo está a fazer é desrespeitar a Constituição em valores fundamentais para a nossa sociedade, como é a questão da saúde, como é a questão da segurança social e também da educação. Portanto, penso que este governo eu penso que os portugueses têm que se unir, porque esta política, aqui neste caso da educação, vai conduzir ao que eu já disse atrás. Só vão ter acesso às universidades quem tiver dinheiro. E sabemos que há muitos jovens, filhos de trabalhadores, oriundos da classe trabalhadora, que têm capacidades para ir para as universidades. Mas se não tiverem dinheiro, se faltar-lhes apoio, eles não têm condições para ir. Então é mais um grupo de jovens que vão ficar aí à mão de semear do grande capital, que é o que querem estes senhores, que é quem representam, para ter mão de obra barata. Portanto, muito bem, António. Vamos ter que seguir em frente. Vou tentar ainda ouvir mais, pelo menos um telespectador. Cecília Almeida, liga-nos de Santo Tirso, está desempregada. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou realmente a ouvir e há coisas que eu concordo e outras coisas que eu não concordo. Mas, por exemplo, uma das coisas que a mim revolta um pouco é que este ano, por exemplo, houve aumento de propinas. E eu tenho 4 filhos, tenho 6, mas 4 andaram na faculdade. 3 na Faculdade do Porto, acho que é considerada uma das melhores faculdades a nível da Europa. E tenho outra no Instituto Politécnico de Viseu. E eu ponho-me a pensar, assim, seriamente, este ano reduziram as bolsas. Será que os filhos das pessoas que estão desempregadas ou que têm menos possibilidades não têm também o direito de estudar? Não é os jovens que fazem o futuro do país?
não é esses jovens que implementam a cultura, o desenvolvimento, o ensino. Não é isso, não são estes jovens que fazem o país ir para a frente. Em vez de cortarem ao ensino, eu sei que há certas áreas que deveriam cortar, mas ao mesmo tempo pensar um pouco que são estes jovens que são o futuro da amanhã. Ainda há pouco tempo eu sei que houve países que vieram buscar, pelo menos cerca de 40 países vieram buscar jovens aqui a Portugal. É porque são jovens que têm qualidade que não há noutros países. Eu acho que vale a pena investir mesmo seriamente no ensino superior neste país e acho que devemos apoiar os jovens. Muito obrigado. E todos os jovens devem até deveriam todos andar a estudar, porque eu acho que isso é um desenvolvimento para o país. Sem dúvida, Cecília. Muito obrigado por ter partilhado a sua opinião connosco. Infelizmente já não vamos ter ocasião de ouvir mais telespectadores. Rapidamente, uma ronda de 1 minuto com os nossos convidados. Professor, eu pergunto-lhe, assim, primeiro, se está otimista relativamente àquilo que há pouco Nuno Crato disse no Parlamento, que quer o Ministério da Educação, quer o Ministério das Finanças estão disponíveis para minorar os efeitos nos cortes das universidades. Para mim? Carlos Brauman, sim, peço desculpa. Bom, de facto tivemos também ontem, anteontem, aliás, uma reunião na Assembleia, com a Comissão de Educação da Assembleia da República, e dessas notícias que há, quer da parte do nosso Ministro da Tutela, quer da parte do Ministro das Finanças, há algumas indicações de que a situação poderá ser revista, até porque estes cortes mais recentes não correspondem àquilo que tinha sido acordado com o Sr. Ministro em agosto, e julgo que, se isso for possível, nós teremos condições para continuar a prestar um serviço fundamental para o país, porque não só estamos a formar as novas gerações e a construir um futuro mais risonho para Portugal, em que terá uma população mais qualificada, capaz de ter uma maior produtividade, de se afirmar na competição internacional, como também estamos a ajudar, já neste momento, o desenvolvimento das próprias regiões e do país, não só económico como social, colaborando com empresas e com instituições, pondo produtos novos e inovadores no mercado. Enfim, em tudo isso as universidades estão a ajudar o país. E são instituições fundamentais para a saída da crise. É que nós temos que pensar não apenas no hoje, mas no amanhã. Nós temos que construir hoje o nosso futuro. E o nosso futuro não pode ser um futuro de crise. Tem que ser um futuro com capacidade de afirmação do nosso país. E para isso, se não o podemos fazer, se pudermos contar com as universidades. Professor António Vicente, eu termino consigo, faço-lhe a mesma pergunta, se está otimista que agora na discussão da especialidade do orçamento seja possível ainda retificar aquilo que foi já anunciado pelo Governo. Sim, eu tenho esperança que sim, quero acreditar que sim. E estou convencido que, se tal não for feito, o ensino superior e o país ficará em bastantes dificuldades. Mas aqui é preciso, e gostaria de realçar também que não se percebe como é que chegamos a este ponto em que, depois de negociações, de palavras assumidas, de orçamentos estabelecidos, houve um recuo na palavra, o Sr. Ministro voltou atrás, recusa-se a dialogar, não fala com ninguém e depois nós somos confrontados com estas medidas. Aqui eu tenho esperança que na Assembleia da República os diferentes grupos parlamentares possam, na especialidade, corrigir algumas destas lacunas e pelo menos criar um mínimo de condições para que o ensino superior possa continuar a funcionar com o mínimo de dignidade, que é aquilo que o país espera, que é aquilo que todos nós desejamos. Professor António Vicente, Reitor Carlos Brauman, agradeço a vossa presença nesta opinião pública. Temos tempo apenas para lhe dar conta do inquérito telefónico. Esta tarde perguntávamos aos telespectadores como avaliam o investimento do Estado no ensino superior. 15% dos telespectadores acredita que é suficiente. A esmagadora maioria, 85%, diz que é insuficiente. Notícias à hora certa. Até já.